Se eu disser para você que o Bolsonaro já está preparando a rota de fuga dele da prisão, isso entre aspas, para quando ele deixar a presidência da República. O Bolsonaro, vocês sabem, ele está convicto de que sofrerá uma perseguição jurídica quando ele deixar de ser presidente. E nós podemos ter essa conclusão por uma fala do Flávio Bolsonaro em uma entrevista. E o Flávio só falou dessa perseguição jurídica ou por ele pensar isso e ter passado para o Bolsonaro, ou pelo Bolsonaro ter tido essa convicção e passado para os filhos. Independentemente disso, o Bolsonaro ele já prepara a fuga da lista imensa de inquéritos e investigações contra ele e eu vou trazer tudo para você nesse vídeo. Mas antes eu peço a sua ajuda mais uma vez, temos que superar as instabilidades da plataforma e nós estamos superando graças à sua colaboração, o seu like e principalmente o comentário. Então deixa aí o seu fora Noivinha, prisão pro Noivinha, prisão ou cadeia Bolsonaro, tudo isso ajuda demais o canal. Muito obrigado a todos que estão colaborando nesse momento de instabilidade na plataforma. E nós temos que entender, pessoal, que o Bolsonaro ele teme sofrer algum tipo de consequências pelo seu mandato desde o início lá em 2019. Aqueles mais antigos do canal vão se lembrar que nós falávamos isso em 2019, que o Bolsonaro ele sempre olhou com muita desconfiança esse presidencialismo de coalizão, termo que foi cunhado pelo Fernando Henrique Cardoso. Porque o Bolsonaro ele olhou para o passado e viu que o Collor, que fez esse presidencialismo de coalizão, sofreu impeachment. O Fernando Henrique Cardoso, que foi o que menos sofreu depois de ter virado presidente da República, não conseguiu forjar sucessor. O Lula foi preso, a Dilma sofreu o impeachment e o Temer ele acabou sendo preso também. Então o Bolsonaro, ele no início fez uma espécie de presidencialismo de corresponsabilidade com o Congresso, jogando a responsabilidade das suas aprovações, do seu trabalho para o Congresso. Só que não deu muito certo essa estratégia não, e nós voltamos para o presidencialismo de coalizão do Fernando Henrique Cardoso. Mas a questão é que o Bolsonaro sempre temeu esse cargo de presidente da República, porque ele tem crimes anteriores ao mandato, que estão ainda parados porque o Bolsonaro virou presidente, e ele cometeu crimes durante o mandato, e você vai ver que a lista é extensa, como eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, e a lista também envolve os filhos do Bolsonaro, a família Bolsonaro como um todo. Então ele teme isso, ele teme ser preso. E ele tenta uma estratégia, que é aparelhar a Polícia Federal. E você já conhece essa estratégia. E vocês vão falar, olha, nós sabemos disso. E você falou que essa estratégia, ela tem um prazo de validade. O Bolsonaro vai conseguir executá-la até 1º de janeiro de 2023, quando acabar o mandato dele. E você está recheado com a razão. Só que essa estratégia, ela tem dois objetivos. Tem dois objetivos. Um objetivo de curto prazo e um objetivo de longo prazo para depois que o Bolsonaro terminar o seu mandato. E aí que está a rota de fuga dele. O objetivo de curto prazo é o objetivo de simplesmente atrapalhar as investigações, fazendo modificações dentro da Polícia Federal. Porque independentemente da organização, quando você substitui um funcionário e coloca outro para ocupar aquele cargo, ele não consegue sair no topo da performance. Ele precisa entender como funciona aquela tarefa, ele precisa entender como funciona o cargo. Ele tem um tempo de maturação para chegar no topo da performance. É aquilo que em RH nós chamamos de curva de aprendizagem ou curva de experiência, depende muito do termo que você quer usar. Então quando o Bolsonaro substitui um delegado da Polícia Federal, aquele novo delegado que ocupa aquele cargo vai demorar um tempo para se inteirar sobre a situação. E aí as investigações elas acabam demorando para avançar, as operações elas ficam um pouco mais lentas por conta dessas modificações que o Bolsonaro promoveu. Então essa é uma blindagem de curto prazo. Só que o Bolsonaro, ele sabe que isso não vai durar para sempre. Então o que ele quer fazer? Ele quer criar, no longo prazo, uma barreira de proteção dentro da Polícia Federal. Criando uma espécie de... não vou dizer cumplicidade... também não de corresponsabilidade, me fugiu a palavra, mas igual Augusto Aras está fazendo com ele. Uma espécie de, não é cordialidade, enfim, a palavra fugiu, mas o Augusto Aras blinda o Bolsonaro justamente de gratidão, essa é a palavra, um cordão de gratidão. O Augusto Aras é grato ao Bolsonaro por ele ter virado o PGR, e aí o que ele faz? Ele blinda o Bolsonaro. Então o Bolsonaro quer fazer a mesma coisa dentro da Polícia Federal. Porque quando ele muda as funções e ele tem feito uma bagunça dentro da Polícia Federal, como o Leitão, como que ele chama? O Eduardo Leitão falou na Veja, Eduardo Leitão que ele chama? Enfim, é o Leitão lá da Veja, ele falou dessa modificação que o Bolsonaro fez dentro da Polícia Federal. O que acontece? Quando há uma modificação,
os cargos eles acabam tendo ali uma bagunçazinha, óbvia, né? Muda as pessoas, trocam as equipes e o Bolsonaro espera que essas pessoas que chegaram a essas posições com as modificações que ele fez possam ter esse senso de gratidão e blindá-lo depois que ele deixar a presidência da República. E aí você vai falar, olha, mas não é só chegar o novo presidente e expurgar todos esses bolsonaristas? Sim, só que aí tem a questão. O Bolsonaro, ele tá levando anos para fazer essa bagunça dentro da Polícia Federal. E vai levar também muitos anos para que esses bolsonaristas sejam expurgados da Polícia Federal. Porque o novo presidente não pode chegar e tirar todo mundo de uma vez. Porque vocês lembram que eu falei no início de curva de experiência, curva de maturidade? Se o novo presidente substituir todo mundo que o Bolsonaro colocou lá, ele inviabiliza a Polícia Federal. Não dá para fazer isso. E outra, se esse novo presidente começar a fazer modificações dentro da Polícia Federal, ele vai parecer que está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro faz hoje. E o Bolsonaro é criticado por isso. E esse novo presidente não vai poder fazer. Então o Bolsonaro ele conseguiu criar ali dentro uma blindagem que pode garanti-lo uma demora para que as investigações contra ele avancem. E as investigações, elas são muitas. Eu vou listar para vocês todas as investigações contra Bolsonaro e a família dele. Vamos começar pelo Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo investigado por interferir no comando da Polícia Federal, espalhar desinformação sobre imunizantes. E aí aqui inclui também a investigação dele ter falado dos imunizantes associando eles ao vírus da AIDS. Promoção de ataques a ministros do STF. Vazamento de dados sigilosos. E aí a Polícia Federal falou que ele cometeu crime. Divulgação de notícias falsas e prevaricação no caso da Covaxin. Nesse caso, a Polícia Federal ela já isentou o Bolsonaro, mas a investigação ainda não foi arquivada, então vamos contar aqui. Esses são os casos do Bolsonaro. São os possíveis crimes que ele cometeu enquanto presidente da República. Depois nós temos a investigação contra o Flávio Bolsonaro, que envolvem as rachadinhas. E aí nós temos organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e apropriação indébita. Fora que o Ministério Público também está investigando se o Flávio Bolsonaro financiava as milícias do Rio de Janeiro, mais especificamente a milícia de Rio das Pedras, do capitão Adriano da Nóbrega, que foi morto na operação policial na Bahia em 2020. Vamos agora para o Carluccio. O Carluccio também está sendo investigado por rachadinhas no gabinete dele. E essa investigação acaba envolvendo também a ex-esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina Valle, que está aqui nessa lista também. E ela é uma bomba porque ela sabe muita coisa sobre Bolsonaro e a família. O Carluccio está sendo investigado pelas rachadinhas, por ser chefe de organização criminosa e pelas milícias virtuais, o gabinete do ódio, como a gente sabe. O Bananinha está sendo investigado também pela participação dele nas milícias virtuais no gabinete do ódio. O Jair Renan está sendo investigado por tráfico de influência e lavagem de dinheiro, tanto que ele tinha que prestar depoimento da Polícia Federal e não prestou, tem faltado. E a Ana Cristina Valle está sendo investigada também pelas rachadinhas do Carlos Bolsonaro e existe aí contra ela uma suspeita de fraudes no DPVAT. Então olhem só como a lista de investigação contra a família Bolsonaro ela é extensa. E o Bolsonaro, ele sabe que ele pode ser preso por conta disso. Então ele quer se blindar e já preparou, entre aspas, esse corredor de fuga, criando talvez esse senso de gratidão a ele dentro da Polícia Federal. Mas, pessoal, o Bolsonaro ele pode levar anos para ser preso, mas ele será preso. Isso é uma grande certeza. Uma certeza maior até do que a minha beleza.